Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast, seu programa sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje eu conto com a presença do professor e defensor público Diego de Azevedo Simão. Tudo bem, professor Diego? Se puder também se apresentar para os nossos ouvintes, para a parte da nossa audiência que ainda não o conhece. Tudo certinho? Tudo bem, tudo certinho, Augusto. Uma grande satisfação em estar aqui contigo, tratando sobre direito de execução penal. Eu sou defensor público em Rondônia, sou titular numa defensoria que atua com execução penal. Atualmente estou afastado das minhas atribuições porque ocupo a função de subdefensor do interior e atuação estratégica aqui da Defensoria Pública de Rondônia. E tenho, um histórico de trabalho na execução penal também, de pesquisa e de estudo sobre a área. E hoje venho compartilhar aqui contigo e com nossos ouvintes o meu trabalho aqui de mestrado que realizei na Universidade Federal de Rondônia. Agradeço mais uma vez pela participação aqui no nosso programa, para compartilhar o seu estudo, o seu trabalho que foi realizado, como o professor citou, na Universidade Federal de Rondônia, que é o trabalho chamado A Defensoria Pública como Garantia de Defesa no Processo de Execução Penal, um manual prático de atuação para a defesa pública efetiva. Professor Diego, qual foi a ideia desse trabalho? Por que esse tema, esse objeto de estudo? O que te motivou a fazer essa pesquisa e a realizar esse trabalho? Pois bem, eu participei de um programa de mestrado aqui em Rondônia, um programa de mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, o DHJUS, junto à Universidade Federal aqui do Estado, inclusive no convênio com as instituições do sistema de justiça. E a ideia desse programa, um mestrado profissional, a ideia é que a gente desenvolvesse pesquisa e apresentasse ao final um produto. Um produto que, na verdade, o objetivo principal do mestrado, de modo que nós pudéssemos entregar para a instituição, entregar para o sistema de justiça, entregar para a população algum instrumento que pudesse contribuir para melhorias ou até modificações de nossas instituições e do próprio sistema de justiça. E então tendo em conta a minha titularidade em execução penal, meus estudos em execução penal, o gosto que eu tenho pelo processo penal, pelos estudos também relacionados ao direito de defesa, é que eu pensei em elaborar um manual prático para atuação da defesa pública efetiva na execução penal, para servir de uma espécie de guia com orientações mínimas, a fim de que o defensor ou a defensora pública que tome posse na instituição pudesse se orientar para atuar no âmbito da defesa das pessoas privadas de liberdade, no âmbito da execução penal. E a respeito desse trabalho, como a gente poderia apresentar ele para a nossa audiência, algum ponto que o professor gostaria de citar, algum ponto importante desse manual, afinal ele tem esse objetivo de uma defesa efetiva, da Defensoria Pública. O que já de início poderíamos destacar para a nossa audiência? Pois bem, vamos lá. Um ponto que é fundamental ter em mente na construção desse trabalho é a posição da Defensoria Pública no âmbito da execução penal. A Defensoria Pública, ela exerce um papel muito importante no âmbito da execução penal, seja na defesa individual das pessoas ou mesmo como órgão de execução penal. Pelo menos aqui, imagino que em grande parte do país, assim seja, a Defensoria Pública tem uma atuação muito ampla na execução penal, nos processos de execução penal.
E, né, lhe cabe aqui prestar assistência jurídica integral, gratuita, a esse grupo vulnerável, hipervulnerável, que são as pessoas condenadas. Só que, veja, a assistência jurídica como dever, obrigação do Estado, no nosso modelo constitucional prestado pela Defensoria Pública, ela não se satisfaz. Tem 2 pontos aqui. Primeiro, que ela é obrigatória desde que se entenda que alguém é indiciado, investigado por um fato criminoso, e até mesmo quando finaliza o processo. Isso, inclusive, foi decidido pela Corte Interamericana no caso Barreto Leyva versus Venezuela, em que a Corte decide, isso está no parágrafo 29 da decisão, que o direito de defesa deve ser exercido desde que se indicia uma pessoa, se indica uma pessoa como possível autor ou partícipe de um fato criminoso, e esse direito só cessa quando concluído o processo. E nessa conclusão inclui-se, inclusive, a etapa da execução da pena. Esse é um ponto. O outro ponto é que esse direito à assistência jurídica integral e gratuita, ele não se limita, não se satisfaz com a mera indicação de um defensor público ou de uma defensora pública, ou até de um advogado, de uma advogada. É necessário que a defesa ela seja exercida de forma efetiva. Veja que a mera nomeação, designação de alguém, ela por si só, né, ela não vai satisfazer a defesa, porque senão o que se viu, se pode ver, infelizmente, situações em que a pessoa apenas legitima uma condenação ou até mesmo uma decisão judicial contrária ao interesse de alguém. A assistência jurídica é como se fosse um pressuposto necessário para o exercício da defesa, mas ele não significa defesa efetiva. Portanto, se requer aqui que exista uma qualificação profissional, e a existência de padrões mínimos necessários para que a atuação ela seja eficiente, seja eficaz, para que ela assegure concretamente o direito de defesa da pessoa. E aí é dentro desse contexto que partiu a ideia de fazer um manual, né? E o manual é baseado em estudos, em leitura de doutrina e também um pouco da experiência, da vivência, de modo que eu trago nele apontamentos para, né, que tem o objetivo de contribuir para aquela pessoa, para aquele profissional que vai atuar na área de execução penal e não tenha noção, ou tenha pouca noção, a fim de que ele possa, a partir dali, iniciar sua atuação e se guiar. E esse manual eu elaborei em forma de capítulos, contendo artigos, incisos, e aí, se tu me permitir, eu posso passar aqui rapidamente o que se trata cada capítulo, né? Então, no primeiro capítulo eu trago as disposições gerais sobre a pena privativa de liberdade. Até a título de exemplo, eu inicio aqui, no artigo 1º, a gente apresenta a previsão de que, estando a pessoa presa, o defensor ou a defensora deve verificar, primeiro, se existe um processo de execução penal instaurado contra a pessoa, porque isso é muito básico, mas às vezes se pode ocorrer de se deparar com uma situação de uma pessoa presa e não tem processo de execução. Então, o que a pessoa tem que fazer? Né? Verificar se existe o processo de execução, verificar se existe a respectiva guia de recolhimento. Se tiver a guia de recolhimento, saber se essa guia é definitiva ou é provisória. Se não houver a guia, mas houver uma condenação,
precisa solicitar a guia, porque a guia é um documento indispensável para o processo, para a instauração do processo de execução penal, e por aí vai. No capítulo 2, eu trato da atuação nos estabelecimentos penais. E aí, dentro desse capítulo, a gente trata aqui da atuação nos estabelecimentos penais, da assistência, do trabalho, do estudo, da visita. E prossigo com o capítulo 3º, quando abordo soma e unificação de penas. Então, aqui, por exemplo, há orientações de como a defesa deve atuar numa hipótese de soma e execução de pena, os cuidados que a defesa precisa ter quando ocorre esse incidente. E veja que em todo esse desenho, né, eu trago aqui entendimentos jurisprudenciais que são seguidos pelo STJ, né, construídos pelo STJ. Trago orientações baseadas, inclusive, em resoluções do CNJ e tudo mais. O manual prossegue com o tratamento da progressão e da regressão de regime, como atuar nessas hipóteses. A título de exemplo, o artigo 24 prevê que é necessário postular a atuação retroativa no que for favorável do novo artigo 112 da LEP, a partir da alteração da Lei 13.964, a Lei Anticrime, né? No que diz respeito às frações de progressão de regime, para ter atenção relacionadas ao cálculo diferenciado, orientação sobre a diligência para constar o atestado de conduta carcerária, providências quando é determinado o exame criminológico, que está a ponto de ser ressuscitado na legislação, orientações para o regime aberto, e vai seguindo o manual. E no capítulo 5, eu apresento também orientações quando da atuação e autorizações de saída. No capítulo 6, sobre remissão. Então, a título de exemplo aqui, a gente fala a orientações relacionadas à remissão, ao próprio pedido do acréscimo de 1/3, como é que a gente deve proceder nessa atuação da execução penal. Cuidado que se deve ter quando há a revogação de parte dos dias remidos. Além disso, o manual prossegue com orientações sobre o livramento condicional. A título de exemplo, no livramento condicional, um ponto que eu acho interessante até citar aqui é o seguinte. Por exemplo, 2. O primeiro é que o defensor deve zelar para que a prática de falta grave não interrompa o requisito objetivo. Isso já é sedimentado na doutrina, já a súmula 441 do STJ, mas, por incrível que pareça, pode se deparar com uma situação em que ocorra essa interrupção, seja por decisão do juiz ou até mesmo pelo cartório, por erro do cartório. Né? Então, tem que se estar atento a esse ponto. Uma outra orientação interessante quando se relaciona ao livramento condicional, e veja que aqui eu estou trazendo exemplos pontuais, né? Não se limita a isso, não. O cuidado que é necessário ter quando da fixação das condições facultativas impostas pelo juízo no livramento condicional. Por quê? Porque muitos juízes aplicam como condição facultativa a ser observada no livramento condicional a seguinte condição: não praticar crime durante o período de prova. E eu entendo que essa condição ela não pode figurar como condição facultativa, porque a lei ela já dá um tratamento para ela. A lei disciplina
as consequências da prática de crime durante o período de prova. E ela permite, a suspensão do período de prova a partir da informação de que a pessoa cometeu um crime. E 2, ela permite a revogação do livramento condicional quando há sentença definitiva pelo crime. Ou seja, tu só pode revogar o livramento condicional havendo decisão penal condenatória transitada e julgada, que é a sentença definitiva. De maneira que quando o juízo impõe como uma condição facultativa não cometer crime, ele, por meio dessa condição, ele afasta a aplicação dessa normativa especial para a prática de crime já tratada na lei. E a condição facultativa autoriza o juízo a revogar o livramento condicional direto. Veja que a violação da condição facultativa autoriza o juiz a modificar as condições, mas até mesmo permite que ele revogue o livramento. E se o juiz revogar o livramento por conta da violação da condição facultativa não cometer crime durante a execução penal, ele consegue afastar a aplicabilidade da própria regra que o livramento condicional traz em relação à prática de crime no curso do período de prova, que é, primeiro, a suspensão e, segundo, a revogação apenas quando houver decisão penal condenatória. E é algo que as pessoas geralmente não acabam, né, não se percebendo. Consta lá como uma condição facultativa, mas ao fim e ao cabo, essa condição facultativa ela vai servir para revogar o livramento condicional numa hipótese de prática de crime, sem que o procedimento de suspensão e necessário aguardo de uma decisão penal condenatória transitada e julgado seja observado. Pois bem, seguindo. No capítulo 9, trato da atuação da defesa nas penas restritivas de direito. No capítulo 10, atuação da defesa na suspensão condicional da pena. No capítulo 11, atuação na pena de multa. Capítulo 12, atuação na medida de segurança, inclusive já contendo a atualização aqui no que se trata da medida de segurança a partir da resolução 487 de 2023 do CNJ, que instituiu a política antimanicomial no Poder Judiciário, né, em aplicabilidade da Lei 10.216 de 2001. Em seguida, no capítulo 13, trato da atuação da defesa nos incidentes de execução penal. No capítulo 14, da prescrição. No 15, das audiências judiciais. No 16, dos recursos e meio de impugnação. Então, aqui também vou parar para dar um exemplo. Algumas orientações que é necessário a defesa ter em mente, né? O rito do recurso de agravo e execução, deve observar o prazo do recurso distrito, deve observar o instrumento, a indicação das peças necessárias, observar quando arrasou o recurso do Ministério Público, se o Ministério Público apresenta as peças necessárias para o instrumento, que inclusive é caso de não conhecimento do recurso, né, a sua ausência. Orientações sobre a necessidade de se fazer o pré-questionamento, para até poder possibilitar, colaborar e possibilitar eventuais recursos aos tribunais superiores. No capítulo 17, abordo a atuação da defesa no procedimento administrativo disciplinar. E no capítulo 18, que é o último, é a atuação da defesa na interlocução institucional com os demais órgãos de execução penal. E aí eu apresento essas orientações como orientações mínimas que são necessárias para que, no âmbito da execução da pena, a gente, como, né, agente público e profissional comprometido com a defesa
de direitos humanos e com o direito de defesa possa, de fato, entregar ao usuário do serviço de defesa pública uma defesa eficiente, uma defesa efetiva, uma defesa qualificada. Professor Diego, e uma coisa que me chamou até a atenção nesse seu manual é que ele realmente ele tem uma abordagem prática, né? Por exemplo, ali a respeito da prescrição, no capítulo 14, no artigo 88, né? Então, por exemplo, consta: o defensor público ou defensora pública deverá analisar em cada uma das guias de execução a ocorrência da prescrição penal punitiva e a prescrição penal executória. Então, observa assim que é realmente uma orientação bem prática, né? Pois muitas vezes no nosso próprio estudo, às vezes ficamos tão imersos, né, naquela doutrina mais densa, ou no estudo da doutrina, ou da própria legislação. A gente muitas vezes está pensando muito além do que o problema pede, e às vezes uma coisa tão simples, que é pegar a guia de execução e verificar, deixa eu verificar se aquele crime lá, vamos ver quando é a data do fato, quando foi recebida oferecida a denúncia, recebida a denúncia, né, depender ali da época, né, que era a legislação vigente, né, a época do fato, verificar ali os termos, né, interruptivos da prescrição, verificar se realmente, né, não estava prescrito, e também em relação à prescrição executória. E não é raro, né, o professor, como atua nessa parte, não é raro situações em que se depara ali com o apenado e ele está ali ou com a execução prescrita ou com até mesmo a pretensão punitiva, né? Então eu achei muito interessante essa questão de chamar a atenção para essa questão que é básica, como manual. Olha, antes de você começar o trabalho, vai ali do beabá, volta lá, vê se está prescrito, vê se está tudo certinho ali, tal. E realmente não são poucos os casos, né, que aparece algo simples como prescrição, correto? Olha, realmente, veja, eu sou um fanático pelo processo penal. Eu adoro o processo penal, adoro ler, pesquisar. Só que eu penso o seguinte: a teoria, tu pode fazer duas coisas com a teoria: deixar na estante dentro do livro, ou usá-la para ser instrumento de libertação. E isso né? E esse uso da teoria, ele acaba aqui. Ele acaba não, ele chega aqui na prática. E a prática, ela requer duas coisas: fazer o básico, porque o básico é como se fosse um fundamento, e observar detalhes, principalmente no processo penal. Eu já peguei casos de execução de pena e, por incrível que pareça, houve prescrição da pretensão punitiva, por conta do tempo considerando a pena, e passou batido por todo mundo. E também já peguei pena prescrita sendo executada. Já aconteceu. Já acontece. Afinal de contas, ainda que se tenha sistemas e tudo mais, todo mundo é humano. Então, juiz erra, servidor erra, promotor erra, defensor erra, todo mundo erra. Então a gente tem que se vir principalmente a defesa, né? A defesa é como se fosse a única barreira, a última barreira de contenção do erro. Se passar por nós, já era. Porque se ninguém mais olhar, e assim, todos devem olhar com atenção, né, obviamente. Mas para a defesa isso é fundamental. Então, um outro ponto que eu gosto de ressaltar é o seguinte: quando a gente fala de execução penal, a gente vê que a execução penal é negligenciada, e eu sempre falo isso, em todo lugar que eu for falar, eu vou falar isso. A execução penal é negligenciada desde a academia. Existe disciplina de processo de execução civil para executar patrimônio, mas a execução da liberdade, não. Como algumas outras disciplinas que são negligenciadas e que até entendo que deveriam ser necessárias no curso de Direito.
Execução penal, direito de execução penal, né, às vezes é oferecida dentro de processo penal, ou lei extravagante, ou até como optativa. Direito da criança e adolescente é oferecido em algumas universidades como optativa, uma disciplina que merecia também ser uma disciplina obrigatória, e algumas outras. E quando a pessoa chega para trabalhar, principalmente na defensoria pública, poucas são as pessoas que já trabalharam com execução penal. Aliás, eu ouso dizer que não só na defensoria pública, o Augusto, no judiciário, no Ministério Público, a própria advocacia. Tu vê encontros de advogados criminalistas promovidos por organizações de criminalistas. Qual é o espaço que a execução penal tem aí? Nenhum. E é uma parte extremamente importante do direito. Talvez ela não seja rentável, talvez por isso não tenha interesse econômico, não tem mais nenhum interesse. Né? Ou talvez ainda não se despertou para isso. Mas o fato é que é uma área que é de difícil atuação, não tanto pelo conteúdo jurídico, mas mais realmente pela prática. Porque geralmente se faz o quebra-galho, vão ali ver o processo, aquela coisa que... Agora, dentro da Defensoria Pública, isso é diferente, tem um aspecto diferente, porque a Defensoria Pública, de fato, ela é um órgão de execução penal, uma instituição vocacionada para atuar na defesa da execução penal, e também, né, além dessa atuação de custos vulneráveis, de guardião dos direitos da pessoa condenada, ela também faz a defesa individual nos processos de execução penal, de maneira que né, grande parte das populações prisionais dos respectivos estabelecimentos prisionais, elas são atendidas pela Defensoria. Isso faz com que a gente precise, como instituição, né, se aparelhar. E quando a gente fala se aparelhar não é só ter estrutura física, ter estrutura de pessoal, mas tem também qualificação. E aí o objetivo desse trabalho é contribuir para isso. E, como eu também digo, esse trabalho é um trabalho que ele não é acabado, é um trabalho que ele serve como um pontapé que espero eu que ele seja, né, com o passar dos anos, complementado, modernizado, melhorado, né, seja por mim, seja por colegas. Até aquela questão, né, professor, o concurso para a Defensoria Pública é um concurso que exige muito, né, uma formação teórica, né, desse candidato aprovado. Então, normalmente ali é um perfil de um concurseiro que passa ali alguns anos, né, se preparando, estudando doutrina, jurisprudência, legislação. Mas aí chega o momento da aprovação, chega o momento da posse, ele é designado ali para uma comarca, e aí? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que é o dia seguinte, né? Apareceu ali, foi designado para atuar num caso ali envolvendo execução penal, e aí? Como é que faz, né? Pois é, eu tenho aplicado esse manual em alguns cursos de formação. Nas últimas 3 posses aqui na Defensoria de Rondônia eu apliquei. E eu tive um retorno muito bom dos colegas, né? Conversei com eles, pedi né, o que achavam e tal. Tanto que eu nem faço nenhuma elaboração de slide, nada sofisticado. Converso com eles com o manual do lado. E aí, aconteceu uma coisa curiosa essa semana. E na segunda-feira, eu falei sobre execução penal com 2 colegas que tomaram posse. E logo no início da nossa conversa, um colega me falou: olha, quando tu tomou posse, o que tu queria ter ouvido? Antes de trabalhar na execução penal, o que tu queria ter ouvido? Aí eu disse para ele: olha, eu queria que existisse um manual desse. E falou isso, disse para ele: olha, não me entenda, né? Não é nenhuma espécie de arrogância, não é nada disso, não. E justamente a ideia do manual é porque partiu dessa necessidade que eu acho que deve existir não só na execução penal, mas em todas as áreas. Porque tu tem conteúdo teórico, mas às vezes tu tem que saber usar esse conteúdo teórico. E
o direito ele exige além de teoria, ele exige prática. E te digo mais, a depender dos casos, a prática é muito mais eficiente do que a teoria. Porque, perceba, as críticas criminológicas elas são extremamente fundamentais, né, para o estudo das ciências criminais. Mas não adianta tu ser um filósofo, um crítico, e tu não saber nem olhar um processo de execução de pena. Porque tu vai ajudar o sujeito como? O cara que precisa da tua defesa, ele não quer saber se tu é filósofo, se tu é doutor em direito, ele não quer saber. Ele precisa que tu saiba o que fazer no processo dele. Saiba como proceder. Então, essa é a ideia do manual. E aí tem mais um detalhe que passa desapercebido por muitas pessoas e que eu fiz questão de deixar bem destacado aqui. Quando a gente fala de defesa efetiva na execução penal, a gente fala numa defesa efetiva, mas numa defesa para além da defesa clássica no processo penal, que é, né, aquela que se constitui como defesa que refuta a acusação, defesa que é necessária para influenciar no convencimento do julgador, né, em sua decisão. Essa é a defesa clássica. Mas a defesa na execução penal também ela precisa se comprometer com o acionamento de direitos. Ou seja, com a atuação proativa para que direitos de execução penal sejam assegurados. Não só como defesa, como reação, mas defesa como ação. Exemplo, muito simples. Saúde prisional. Tu não está refutando nenhuma acusação de prática de falta grave, tu não está refutando nenhuma acusação de violações de regras disciplinares, seja do que for. É tu saber o direito de execução penal previsto na LEP, é tu verificar se esse direito é implementado, e é tu saber atuar tanto de forma administrativa como de forma judicial para que o direito seja observado. Então, no manual, quando eu trato lá da atuação em estabelecimento penal, que é no capítulo 2, e ali esse capítulo é dividido em várias seções, eu apresento ali atuações relacionadas à assistência, e se ler, quem lê ali vai ver que isso é muito básico, não há segredo nenhum, são orientações muito simples, mas para quem chega do nada, para quem chega vazio, isso norteia a pessoa. A pessoa já chega no estabelecimento penal sabendo que ela precisa sabendo o mínimo que ela precisa observar, o mínimo que ela precisa buscar para poder atuar na defesa dos direitos da pessoa encarcerada. E pode ver, pode ler, né, estás com acesso aí. São orientações muito simples, muito simplórias. Mas que ajudam muito, né? Ter, por exemplo, uma espécie de um checklist, né? Perfeito. Porque é sistematizado, temos ali dividido, né, no capítulos e sessões, né? Como esse capítulo 2, achei muito interessante, né? Atuação nos estabelecimentos prisionais, né? Primeira sessão, estabelecimento prisional, segunda, da assistência, do trabalho, e a título de exemplo, né? Ali no estabelecimento prisional, penal, artigo 7º, né? O defensor e defensora pública deverá periodicamente inspecionar os estabelecimentos penais, devendo, para tanto, observar o protocolo de atuação da Defensoria Pública nas inspeções em estabelecimentos penais, adotando a resolução 43. Então, assim, acaba sendo ali um checklist para que daí o defensor, no dia a dia, né, do trabalho que ele desempenha, ele tendo isso, ele dificulta, né, diminui a chance dele deixar passar alguma coisa importante passar, né, de comer bola. Exato. Ajuda muito, assim,
ter esse passo a passo, né? Questão básica, mas muitas vezes até não é um trabalho, sabemos, né, o quanto a Defensoria Pública é demandada, né? O volume de trabalho é enorme e as pessoas são suscetíveis a erros, né? Ainda mais quando falamos assim de um grande volume de trabalho. Então, tendo realmente um passo a passo, né? Se atente para isso, se atente para aquilo, veja lá, lembra do básico, né? Exato. Diminui muito a chance aí de acabar prejudicando o direito de alguém. E, professor, esse livro, esse trabalho, esse manual, ele vai se tornar um livro? Olha, eu até tenho um projeto, não sei para quando, de construir um manual, mas ele será diferente desse. Será não nesse modelo aqui com artigos e incisos e capítulos, né? Mas num texto corrido. Só que o tempo agora está me exigindo outras prioridades, então não sei para quando que vai sair. De toda maneira, eu tenho divulgado esse trabalho porque eu penso que esse trabalho, né, primeiro, eu não compreendo esse trabalho como se fosse um trabalho assim meu. Eu acho que ele é um trabalho coletivo, ele é fruto de uma pesquisa, de um programa de mestrado. Eu acho que ele precisa ser difundido. E espero que ajude, né, colegas defensores e defensoras e também o pessoal, né, os advogados que atuem na execução penal. Eu até, né, resolvi publicizar, tá? É livre acesso no site da universidade também. E, né, tá cadastrado lá, tá disponibilizado lá. Mas o livro é um projeto que realmente eu tenho em mente para o futuro, mas se de fato eu conseguir chegar até lá, né, no livro, a ideia é que o livro seja um pouco diferente. Mas eu confesso que eu até achei interessante esse formato de artigos e essa disposição semelhante a um código. Eu pensei até em buscar a publicação deste trabalho do jeito que ele está. E também pensei no livro, nessa ideia do livro, até já esbocei. E é diferente, mas eu sigo a ordem daqui. Eu sigo a mesma ordem dos capítulos aqui. E aí uma ideia era talvez deixar esse modelo de normativo mais para o final, depois de fazer de discorrer em cada um deles, porque aí eu consigo apresentar cada um desses temas de forma ainda mais detalhada e aprofundada, sabe? E até uma questão, acho que é importante a gente ressaltar, apesar, né, da sua atuação aí no estado de Rondônia, a abordagem da legislação, né, é que sabemos, né, que a Constituição também possibilita a legislação de execução penal pelos estados, mas o que a professora abordou mais aqui é a legislação federal, da LEP, né? Sim. Mas, então, assim, a pergunta que eu faço é no sentido que defensores de outros estados também podem lançar mão desse seu trabalho como manual, né? Sim. Nesse sentido. A ideia aqui foi de construir um instrumento, né, que sirva como eu já falei, de orientação mínima para qualquer pessoa que vá atuar no processo de execução penal. Até advogado, né? Sim. Porque ali a questão de... Tem pontos ali que são específicos, né, dos defensores, mas questões ali básicas, né, como a questão da guia de execução, prescrição, progressão no regime, isso é algo que o advogado também... um trabalho que o advogado exerce da mesma forma que o defensor, né? Então Perfeito. O advogado também, mesmo esse advogado que não milita, né, frequentemente na execução penal, ele também pode, né, pode dessa sim. forma usar como a maior parte dessa construção
ela se aplica a advogados. O que não se aplica são questões específicas da defensoria em sua atuação como órgão de execução penal, que daí de fato é uma atuação coletiva que, né, acaba não abrangendo a atuação do advogado na defesa do seu constituído, né? Mas o restante, né, os direitos de execução penal, os incidentes ali, a atuação é a mesma, a atuação naquela ideia da defesa clássica, né, no processo de execução penal. Se aplica tanto para defensores como para advogados. Maravilha, professor Diego. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu também deixo aqui o espaço aberto, né? Caso o professor queira também trazer mais alguma questão que julgue interessante, ou realizar também suas considerações finais, também se quiser fazer alguma indicação, passar um recado para os nossos ouvintes, por favor, fique à vontade. Olha, Augusto, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder divulgar o trabalho. Eu acho que é um trabalho importante para quem milita na execução penal. Eu espero que colabore e espero também, né, receber sugestões. Como eu disse, é um trabalho que ele é inacabado. Na verdade, ele é o pontapé inicial de uma construção, porque eu penso que ele necessita ser aprimorado. E eu acho que ele sempre necessitará ser aprimorado, até seja por conta da alteração legislativa, seja por conta de alterações de entendimento jurisprudenciais e até mesmo por, né, novas estratégias de atuação defensiva. Então, acho que isso tende a somar com o trabalho, né? E, inclusive, fico aqui à disposição para todos os colegas defensores, defensoras, advogadas que, né, queiram debater, discutir ou sugerir pontos para reforçar essas orientações. Como eu disse, eu entendo que isso não é especificamente meu, acho que é de todos nós, e espero que seja, né, feito um bom uso pelos profissionais, a fim de que auxilie no trabalho e na construção de uma defesa qualificada e efetiva no âmbito do direito de execução penal. E o professor Diego também gostaria de citar, é autor, né, de uma obra de execução penal, que é a Lei de Execução Penal Comentada e Anotada, né, professor Diego? Perfeito. A edição 2020, está para ser nova edição? Então, eu tenho que atualizar a nova edição. Eu ainda não, nesse ano de 24, ainda não consegui atualizá-la, mas pretendo. Aqui, como eu falei no começo da nossa conversa, eu estou numa função aqui na Defensoria que tem me exigido muito. E a atualização da obra, ela também demanda tempo, né? E já tenho tudo separado para fazer essa atualização, mas ainda não consegui sentar e fazer, mas vou buscar atualizá-la sim. Ela havia esgotado no site, mas agora voltou. Ainda há alguns exemplares à venda. E, né, quem quiser adquirir, está no site da editora De Plácido. E também, além do site da editora que o professor citou, também no site da Amazon está com desconto, hein, a segunda edição. Então você ouvinte, corre lá, vou deixar o link aqui também na descrição do episódio. Confira, veja qual é o melhor preço e adquira a obra do professor Diego, pois ter uma legislação comentada e anotada pro dia a dia é fundamental para quem milita, né, ainda mais na execução penal, né? No direito como todo, né? Processo penal, direito penal, mas essa obra ela é bem interessante. E sabe, Augusto, a obra até falando um pouco dela,
a ideia da obra foi não apenas trazer comentários sobre a execução penal, né, mas também as anotações com regras de direito internacional e resoluções do CNPCP, do CNJ, todas relacionadas à execução penal. Justamente, e aí está o diferencial da obra, justamente pensando não apenas no estudo e na teoria, mas também na prática, na atuação prática. Então, as anotações aliadas aos comentários, né, elas são um instrumento de trabalho, de estudo e de trabalho do profissional que trilhar o direito de execução penal. Percebe que eu gosto da questão teórica, gosto do direito de execução penal, gosto do processo penal, mas eu entendo que sem essa união teoria e prática, a gente acaba não conseguindo avançar quando se trata de uma atuação em prol das pessoas que constituem os advogados ou das pessoas que são usuários do serviço da defensoria, de modo a assegurar a esses usuários uma defesa efetiva. Acho que a gente precisa sempre tornar todo o nosso conteúdo, toda essa teoria, e transformá-la na atuação prática, como instrumento de defesa da liberdade. Maravilha, professor Diego. Agradeço mais uma vez aqui a presença do professor. Gostaria de divulgar alguma rede social, algum blog, site? Eu tenho a minha página de Instagram. A minha página de Instagram é Diego de Azevedo Simal, meu nome completo. É o arroba na frente, né? É isso, né? Isso. Tá, isso mesmo. É arroba Diego de Azevedo Simal. Maravilha. De qualquer forma, eu vou deixar aqui também na descrição do nosso episódio. Agradeço em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Também te peço a gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento. Também peço que me siga no Instagram, o perfil é o @augustorodrigues.criminal. Volta e meia, sempre estou postando também conteúdo voltado à área jurídica, precedentes também relacionados à advocacia criminal. Acompanha lá, acredito que você, ouvinte, vai gostar. Tá certo? Isso foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.